Eu vou ouvir o MRG. Bom dia! Boa tarde! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes aqui na sua sala de estar. Cara, tem muita gente que ouve o nosso podcast do Matando Robôs Gigantes. Tá aqui toda sexta-feira no ar, tem lá no Spotify, no iTunes, no Google Podcast. E além do Matando Robôs Gigantes, vocês podem acompanhar também o Zona Neutra. Opa, é o meu podcast. Olha aí. Fácil de encontrar nos mesmos agregadores, Spotify, iTunes, Google Podcast. André Gordinho conosco aqui. Muito obrigado. A gente trouxe ele só por causa do nome do podcast, que já tem a ver com a nossa temática de hoje, que é alinhamento. Vocês dois são grandes jogadores e conhecedores de RPG. Eu também gosto muito, mas não chego aos pés do conhecimento. Só escreveu um livro mas não é de fantasia. RPG. Mas a gente chegou aqui, não tinha um manual do players, do jogador. Tá defender, meu amigo. Está guardado, Tá guardado. porque as regras do mundo de Afonso Solano estão aqui e aqui. Exato. E eu quero hoje apresentar a vocês personagens da cultura nerd, geek pop. E vocês e eu vamos debater qual alinhamento esses personagens se encaixam, certo? Pra que serve o alinhamento dentro do RPG? Pra nortear teu roleplay, né? Exatamente. Nortear a tua interpretação de como você vai conduzir o personagem. Esse cara segue regras? Ele é um porra louca, leva a vida na flauta, não faz nada, não pode confiar na palavra dele. Acabou de definir o 3D, né? Vagabundo. Rick and Morty. Opa, começamos. Temos dois personagens aí que eu quero saber. O Rick, o que ele é? Cara, o Rick é meio que um coringa. Ele é caótico. Porque pensa, o que me conflita no Rick? Ele é um personagem que segue as regras da ciência. Ele precisa conhecer as regras da ciência até para poder quebrá-las. Ele estudou. Ele é um cara que estuda. Então ele é lawful da ciência. Mas a gente colocaria a ciência como um conjunto de regras que ditaria o comportamento? Se a pessoa não conhece ele aplica a ciência para resolver os problemas. Não, mas ele aplica a ciência para se favorecer, porque pelo menos no início da construção Então, dele... ele pode ser lawful caótico. Mas aí não seria lawful. Não, ele é, por exemplo, ele é lawful neutro. Não, desculpa, Ele não tem um norte nem de bem ou mal, é ele na frente. Ele é egoísta. Ele é egoísta. Se ele é egoísta, Já é neutro. mais ou menos ele é isso. neutro. Já é neutro. Porque também ele não é mau. Às vezes ele é meio mau. Mas o mal é relativo, né, cara? mas ele é meio mal. Não, Às vezes. ele coloca o moleque em rabudas, assim, Porra, que você... no moleque. We almost died. So you agree? Yes, this was insane. Vamos ser vivos. O Rick, ele é um... Cara, ele é um genocida. Ele já matou civilizações inteiras. Mas aí é neutro, Mas isso não me exato, incomoda. Não foi culpa minha, eu não provoquei isso. Ah, peraí, Entendeu? olha só. Eu não provoquei adianta o genocídio. Vocês não podem ser imparciais aqui e negar fatos claros. Ele matou civilizações sucessivas em diversas dimensões, cara. Mas foi sem querer. Não foi... Foram consequências de atos que tinham um Mas propósito sem querer, porra. egoísta, eu concordo. Mas ele não chegou lá, ele não é, entendeu? Ele não Hitler. planejou a destruição. Mas olha só, a gente parte do princípio que ele é um cara estudado, que ele é um cara que usa ciência. Ele sabe que a partir do momento em que ele tem acesso àquilo, vamos supor que ele aperta aquele botão, um colapso vai acontecer. Por isso que ele bebe pra caralho, cara. Porque se ele tiver um dia de sobriedade, a consciência dele mata ele, cara. Tem inclusive um que ele quase se mata. tem. O famoso Mas episódio. ele menciona, ele tá à beira de um suicídio, cara. É porque ele já Então aceitou... ele tem consciência. Ele A gente tem sabe que ele tem consciência. consciência. Então ele não é evil. Se ele não bebesse, ele era evil. You love your grandkids. You came to rescue them. I came to kill you, bro. That's not even my original summer. Oh my god, he's not bluffing! He's not bluffing! Daenerys e Tyrion. Gordinho, por favor. Vamos lá. Daenerys. Ela eu é tô pensando aqui. lawful, neutral, chaotic. Neutro, com certeza. Neutro? Neutro no lado bom e mal. E ela é lawful, É isso que eu ia falar, ela porque é lawful. quando aquele pessoal, já na última temporada, mijou fora do pinico, ela não aceitou as desculpas e mandou o dragão cuspir. Pois porque, olha, quem fez... Ela é tão lawful que ela, por exemplo, ela é irredutível naqueles planos de eu sou a libertadora dos escravos. Aí todo mundo, gente, mas olha só, tem que ter uma leniência, Ela não não pode tem ser de flexibilidade. primeira. Ela é inflexível. Olha, vai libertando os escravos aos poucos. Aquela cidade ainda precisa dessa economia. Você poderia falar, mas ela seguia umas regras, depois ela mudou. Sim, ela aceitava aquele conjunto de regras que tomava contra a vida dela e seguia. De boa, ela seguia bem. Até que ela estava crescendo. No livro ela tem 14 anos e, sei lá, na série 20, mas ela está em crescimento, aprendendo, né? E aí, quando ela se casa com o Khal Drogo, ela entra no mundo dos Dos Dothraki. Dothraki
E aí ela incorpora aquelas novas regras e leis As leis dela. às leis dela. E ela cria um novo código. Isso, ela é uma esponja de códigos. Pois Ela é. seguia muito o irmão, aí ela perdeu o norte dela, que era o irmão. Aí ela mudou pro Khal Drogo. Ela é uma esponja, não é que ela seja caótica, ela é lawful nesses termos. Se a pessoa é lawful, ela vai seguir aquelas regras até o fim. É um paladino. Ela vai embora seguindo aquelas regras. Mas você ela não mudaria. Não, mas você Eu tô questionando. amadurece e às vezes revê seus conceitos e forma novos. Mas aí eu acho que aí um clérigo, um paladino, pediria para as regras de sua religião se modernizarem. Isso, lutaria por isso. Como ela vai ser a rainha, ela vai fazer as novas leis. I was born to rule the Seven Kingdoms. E o Tyrion, então? Por sua vez, nosso anão flexível, ele é um cara que não é de regra. A Será? regra é de acordo com o que funciona pra ele. Ele é um abnegado, ele se coloca muito na reta good, pra né? salvar. Ele é good. Ele é good. Ele é good. Ele não segue regras, né? Porque ele tem toda aquela questão. Ele quebra as regras que o pai dele coloca. Isso. Caótico. E geralmente- É caótico e good. É, Chaotic Good. Chaotic Good. E geralmente o cara do gogó, o cara que mente muito, é a galera que semeia um caos pra ter um benefício. Isso. O benefício do Tyrion é o bem do reino. Isso. Né? Por isso que ele casa tão bem com o Spider, com também Pode crer. o Varys. Ambos querem o bem do reino no final, né? E claro, aí você tem, óbvio, atos que na era medieval, na era da fantasia, são, ele mata o pai. Ah, isso é um ato maligno? Super normal. Mas ele matou um super vilão. O É pai verdade. era uma criatura Adapak matou maligna. o seu próprio pai? Que? Eu não posso falar, tem que comprar o livro aí. Entra agora aí no livro. Um dos meus personagens favoritos da cultura nerd, o Sr. Murphy Robocop, o original. Robocop é lawful, com certeza. Ele segue as diretrizes. tá programado dentro Mas dele. aí eu vou entrar num questionamento filosófico. Se você é programado, não é uma escolha sua, você não usa do seu livre-arbítrio pra escolher isso, você se encaixa em lawful? Vamos jogando na mesa de novo. Se você tá jogando com o Robocop e tá desmentindo as diretrizes, o cara vai dizer, cara, você tá tomando uma atitude louca. Mas eu como mestre não deixaria. Porque se o cara é um robô e ele é guiado por essas regras, é igual um robô no universo de Asimov quebrar uma das 3 leis. O cara vai fazer isso? Eu ia falar, não pode. Mas o personagem, por ser lawful, não quer dizer que ele não possa quebrar. Inclusive, no filme do Robocop, uma excelente obra de Paul Verhoeven, ele sai dessa robotização, né? Ele começa como... É a humanidade surgindo quando Inclusive, a parceira nota. Exato. Murphy é você por quê? Ele girou, por exemplo, ele não precisava girar Ele e fez. colocar arma. Aquilo ele não tá programado pra fazer aquilo. Programado é... E no final do filme ele fala, nice shooting, son. What's your name? Murphy. Até arrepiei aqui. Porra, mas aí que tá. Meu questionamento é o seguinte: enquanto não tem escolha, não existe, ele não é um lawful. Mas no cara. final da jornada dele, ele é um lawful. Por quê? Não. Porque ele começa a tomar decisões. Mas ele é o que ele é no começo da jornada. Mas ele não escolhe seguir as leis. Ele não tem uma opção. Se um personagem está hipnotizado, enfeitiçado, para obedecer às regras do feiticeiro, ele é lawful. Até que o feitiço se quebre. Estou incorreto? Eu diria que ele seria um zumbi. Não. É a mesma coisa você falar sobre luz. É bem filosófico, mas você falar sobre sombra, você fala sobre luz. Pega 2 undead de RPG, já que a gente tá falando do RPG. O zumbi é caótico porque ele não tem controle, ele só quer comida, ele quer destruição. Não, Pega princípio. o Revenant. Não, claro que não. O Revenant é aquele que morreu, volta como undead porque ele tem a missão de vingar a morte injusta que ele teve. Esse é um undead lawful. Pega esses 2 monstros do D&D, o Revenant Importa, ele tem e o que zumbi. seguir. Pode ser que no final da Ele é um Revenant. O Robocop é de certa maneira, é ressuscitado um Revenant. É. pra cumprir uma missão. Ele é um undead, né? Undead Só não, cyborg. só não é evil. Só ele não é evil. um lawful neutral. É um lawful neutral. Porque ele segue a lei, não importa, Não aí a gente importa cai nisso. Isso. Se a pessoa está com... Nunca cometeu crime, mas está com um cigarrinho de maconha, preso. Ah, roubou um biscoito. Preso. Está preso. Não, mas é uma criança. Não, mas olha só, que Não primeiro interessa. vou levar o pai pra delegacia porque deixou a criança roubar. Tanto que o Robocop se alinha muito Stay próximo. out of trouble. Ele fala com as crianças. Stay out of trouble. Any special message for all the kids watching at home? Stay out of trouble. Já que estamos falando de robô, Didi e Gordinho, vejam só
que agora é a hora de fazermos um jabá. Tan, taran. As camisas do Matando Robôs Gigantes estão de volta. We're back, baby! To business, my friends. Olha só, tá o endereço aí, vocês podem entrar na casadosmundos.com.br, empresa, é nosso sócio, então tá aí. tudo dentro da confiança. Entra lá, tem essa Tá camisa. tudo dentro da confiança. Tá tudo dentro da confiança, é meu. A garantia A parada é sou minha. eu. Com um Vamos lá. pouquinho a mais do frete, o próprio Afonso entrega na sua casa. Vai um Eu pelo chego bigode lá dele. e levo um café, tomo um café. Camisas do Matando Robô Gigante lá na casadosmundos.com.br tem esse Duas modelo. estampas, tem um modelo clássico que é magnífico, a gente sempre dá muito valor pra quando encontra uma pessoa, Com a Amanda camisa Manara, entre clássica. outras pessoas aí, beijo pra todo mundo que usa as antigaças que devem ter uns 4, Isso. 5 anos, cara, que Já a gente estão produz. russas, né? Já tão russinhas. Preto, Pois já é, tá cinza. e aí esse é o modelo clássico, a gente vê a galera andando, a gente fica muito feliz, elas estão de volta, e a gente tem também um modelo novo, Exatamente. que é o Café com Robô. Café Mostra aí Robô. na tela, bem bacana. Olha aí. Então só entrar lá, casadosmundos.com.br, vista-se como um verdadeiro... Matador de robôs gigantes. There you go. Um dos meus filmes favoritos, Sim. de um dos meus diretores favoritos, Opa. é Kill Bill 1 e 2. Considero uma coisa só, né? Ele também, né? Ele também, é uma obra só. E a nossa protagonista, Beatrix Kiddo, também conhecida como a Noiva, Uma Thurman. Uma Thurman, ela se encaixa hoje nos nossos alinhamentos, Gordinho e Didi Braguinha. Cara, tamo aí, tamo Ela aí. tem uma missão de vingança. Sim. Pra começar, que ela é uma assassina profissional. Pois é. Assassino profissional caótico não dá certo na profissão. Porque esquece o horário. Por exemplo, chama o 3D pra matar alguém. Péssimo assassino. Esqueceu, dormiu. Matou a pessoa Como errada. alcoólico. Mas aí entrou ainda. Eu acho que a estrutura do assassino profissional, Isso. pelo menos esse criado do arquétipo, tem o Hitman entra no mesmo bolo. Isso. Agente Agente 47. John Wick, a Noiva. Total. Esse grupo de pessoas, eles são muito fiéis, cara, ao seu código de conduta. Mas Os é um ninjas. código pessoal. Sim, ok. tudo bem. Código Seria- dos assassinos. Código dos assassinos, que você. E na verdade é uma coisa importantíssima, até pra sobrevivência dele, que ele siga aquelas regras determinadas pra que o meio dele não absorva, não coma ele. Ok, né? E ele certo. não seja pego e tudo mais. A noiva, ela pode não ser tão. Com códigos tão arraigados. Ela pode ser neutral. Neutrolawful. Neutro. Não, desculpa. É, neutral evil. Neutral evil. Ela é evil porque ela é uma assassina. Um assassino ganha dinheiro matando outras verdade, pessoas. When you grow up, if you still feel raw about it, I'll be waiting. Aí vira, por exemplo, vira o Dexter. É. Vira o Dexter. O Dexter é o Dexter é um lawful evil, né? É por isso que a gente precisa de regras a maiores Evil. pra poder determinar, porque... Claro, mas o RPG, as tendências, os alinhamentos, são apenas guidelines, são 6, não definem todas as pessoas do mundo, mas é um guia pra você, principalmente quando tá começando a jogar, sei lá, com 12 anos, 13, saber nortear a sua interpretação. Depois você não precisa ficar seguindo a risca, mas é pra você ter um norte ali. Exatamente. Eu acho que não é uma coisa tão simples de analisar, porque o lawful, pra mim, ele tem a ver com o social, não com o pessoal necessariamente. Sabe qual é? Eu acho que o pessoal se torna um arquétipo, de certa maneira, se torna uma característica do seu personagem, não um alinhamento. Eu sou um cara organizado, não é meu alinhamento. Meu alinhamento Não, ele é. tem a ver com o social, de certa maneira. Que maneira eu interajo com as regras sociais? Que maneira eu interajo com esse conjunto de Mas o regras que me foi social imposto? parte de você. É. O social, o primeiro ponto social é você. Mas é exatamente isso que eu pego, que eu fico preso, porque a partir do momento em que você aceita um conjunto de regras, você quebrá-las já te diz que não é um lawful. Não, mas Você é caótico, mas, cara. Não, mas você querer mudar as regras para implementar um novo sistema de regras reforça o fato de que você é lawful. Mas você é caótico, pô. Não, Tu quer ele quer quebrar... É ausência anárquico. anárquica. O caótico é anárquico. Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Qual o alinhamento de um idealista? O Capitão América. O Capitão América, ele é lawful good, com certeza. Mas ele quebra regras? Se ele precisa quebrar, prol da ele fica, causa. mas ele fica, por exemplo, na Guerra Civil, ele fica muito dividido. Ali houve um ajuste de alinhamento. Mas até ele fazer isso, ele se questiona o tempo Não, todo. o pior, por exemplo, o Capitão América não é bobo, mas ainda assim, teoricamente, acho que o governo americano, o presidente, a instituição, Estado americano, deveria ser lawful good, como ele. Isso, é. Quando eles batem de frente, quando às vezes eu não consigo ser o Capitão América nessa administração tirânica americana. Por isso que ele é good.
Porque ele por ser, ainda que ele seja lawful, se a lei disser pra ele fazer uma coisa que ele acha que é, como é que se diz, moralmente errada, ele não vai fazer. Ele fala, não, pode ir embora, não vou te prender, sacou? Então tem Ou seja, um conflito entre as duas, né? Exato. Isso são encaixes, né? Nem sempre o cara tá 100% dentro, às vezes, do seu elemento. Ao contrário do juiz Dredd, que é lawful neutral. Ou seja, não interessa se você tava com um cigarrinho de maconha ou com 3 quilos. Isso. Você será preso. Hotshot. What? I said, hotshot. Resumindo, o Rick Sanchez é Chaotic Evil. Não, cara. Meu Deus do céu.